quero convidar aqui à frente a minha esposa, falando em família, e nós queremos orar, nós vamos cantar, nós vamos adorar ao Senhor, em todo o tempo nós devemos louvá-lo. Mas o foco em especial, e desde eu agradeço mais uma vez o pastor Claudinei e a irmã Patrícia que estão conosco, hoje estão pastoreando a igreja de Porto União e União da Vitória, né? Ele vai trazer essa palavra de casais, né? Para um confronto, muitas das vezes, né? Pastor vai confrontar a nossa vida, o nosso casamento, aquilo que nós estamos vivendo, para ver se nós estamos alinhados com a palavra do Senhor. Então eu convido você mais uma vez, em nome de Jesus, coloque de pé. Nós vamos orar. Eu pediria a Ana essa hora, em nome de Jesus. Paz do Senhor, igreja. Que bom que você escolheu estar aqui. Eu sei que muitos aqui talvez tenham muitos anos de casado e já tenham muita experiência. E tem sempre algo novo, né, para contar, algo que já passaram. Mas todos os dias é dia de aprender algo. Mesmo nós tendo muito tempo de casado, eu acho que todos nós sempre podemos aprender. E é sempre bom quando o Senhor Deus traz uma palavra, já vem de fora, né? Como o pastor Claudinei veio, se dispôs, nós agradecemos de coração. Que bom que você escolheu o domingo, um dia que talvez muitos estavam descansando, para vir aqui e ouvir a palavra do Senhor. Saiba que tudo que nós fazemos tem recompensa do Senhor. E eu sei que Deus tem algo tremendo para falar conosco aqui nessa tarde. Então abra o seu coração. Vamos orar agora para que o Senhor nos faça sensíveis para ouvir a voz dEle. Que independente quem seja o pastor Claudinei, hoje nós queremos ouvir a boca do Senhor através do servo dEle. Que o Senhor derrame e que nós estejamos prontos para ouvir. Não só ouvir, mas ser praticantes da palavra do Senhor. Porque Deus nos chama para sermos o quê? Discípulos. Mas mais que isso, para sermos as suas testemunhas nessa terra. Então, que o testemunhar do nosso casamento salve outros casamentos. Que nós sejamos o casal exemplo para aqueles que ainda não experimentaram a graça de Deus. Amém? Pai de maravilhas, nós te louvamos, nós te adoramos pela presença do Senhor neste lugar. Nós te agradecemos pela oportunidade, Deus, de estarmos reunidos para aprender mais da palavra do Senhor. Deus querido, nós estamos neste mundo, não somos deste mundo, mas nós queremos, Senhor Deus, com perfeição e sabedoria, aprender, Senhor Deus, a viver neste mundo. Porque a tua palavra nos diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, Pai, nós queremos, Senhor Deus, construir um casamento sólido, firmado no Senhor, onde o Senhor é o guia, onde o Senhor é o cabeça. Nós temos pensamentos diferentes, somos criados diferentes, e sempre, Deus, teremos algo para aprender, algo novo para trazer para o nosso relacionamento, para que ele não entre na monotonia, Senhor Deus, e nós venhamos, Senhor Deus, desligar uns dos outros. Mas, Deus querido, firme essa aliança nessa tarde, em nome de Jesus. Firma, Senhor Deus, o nosso coração, para que, Senhor Deus, nós saiamos daqui desejando fazer mais pelo nosso cônjuge, desejando que ele seja mais feliz. E, Deus querido, que ao invés de, Senhor Deus, nós pedimos que ele mude, ou que ela mude, que a mudança comece em nós. E através de nós, Deus, outros casais sejam tomados para a glória do Senhor. Amém. Deus querido, usa o teu filho aqui nesta tarde. Derrama, Deus, dos altos céus, palavras, Senhor Deus, de sabedoria. Como um rio, Senhor Deus, de águas vivas, nós pedimos ao Senhor que o teu filho seja usado e que o teu nome seja glorificado mais uma vez nesta casa. Deus querido, nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, toma o teu lugar de honra nesta casa. Esta casa é tua, nós somos a tua casa e nós somos, Senhor Deus, a casa favorita do Senhor. Nós te pedimos, limpa-nos e purifica-nos, ó Deus, para que não haja mais o eu, o ego, o orgulho. Eu não quero fazer, eu nasci assim. Deus, onde o teu Espírito Santo habita a transformação. E nós, Senhor Deus, precisamos do Senhor para nos ensinar a deixar o Espírito Santo agir, Pai querido. Não eu, não o que eu posso, mas o que o Senhor pode fazer através de mim. O
que o Senhor pode fazer através do meu casamento, porque o meu casamento pode salvar os meus filhos. Os meus filhos serão uma geração de bons frutos através do que eles aprendem dentro do meu lar. Então, Deus, hoje nós pedimos ao Senhor, reafirme essa aliança. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos no altar do Senhor cada casamento, cada lar, cada família, que os teus anjos estejam acampados ao redor das famílias, ó Deus. O inimigo veio, Pai, para roubar, matar e destruir, mas nós cremos que o Senhor veio para dar vida e vida em abundância, para que Deus, lares sejam restaurados, vidas, Senhor Deus, sejam, Senhor Deus, tocadas pelo Senhor, e o teu nome ser glorificado. A ti toda honra, Deus, a ti toda glória. Nós entoaremos louvores nesta casa, é para te engrandecer, Deus, é para dizer o quanto nós somos gratos pela bondade do Senhor sobre nós. E nós sabemos, aonde formos, as tuas bênçãos nos acompanharão. Louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos, papai, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor, igreja. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Se você conhece, levante a sua voz. Eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, cantarei da bondade de Deus. Obrigada, Jesus. Em todo tempo. Declare para a igreja. Em todo tempo tu és com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Doce voz que ao fogo da escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu lar, e pra mim tu és meu lar, bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Meu tempo a ti, Senhor, meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Meu liberdade te dou, meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, em todo
Eu cantarei da bondade de Deus. É sim. Em todo tempo tu és tão bom. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu quero ler um texto bíblico com vocês, vai ser projetado na tela. Se encontra em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 e 10. Em nome do Senhor Jesus. É um versículo que se encaixa com o tema de hoje, né, do nosso encontro. Diz o seguinte: é melhor serem dois do que um, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Versículo 10. Se caírem, um levantará o outro, mas pobre do homem que cai e não tem quem o levante. É interessante, pobre do homem, né? Porque sempre é a mulher que vai dar aquele apoio e aquela força. Então, mulheres, apoiem seus maridos, eles precisam muito. Queridos, esse momento é um momento especial. É um momento que, se todos nós, não falo pela reunião em si, mas pelo princípio que é ensinado, que vai ser repensado e que necessita ser aplicado. Se nós amanhã formos para a nossa casa e voltar para a mesma vida que nós estávamos, sem aplicar nada, significa que aquilo foi só mais um conhecimento que a gente colocou. E cheio de conhecimento, sem exercitá-lo, ele vai nos tornando obesos na consciência, na inteligência, mas raquíticos na prática, na vivência. Coloque em prática. Escolha da palestra que o pastor vai trazer hoje. Se você não conseguir pegar tudo, mas escolha um dos pontos que mexer com você, algo vai mexer com a sua vida. Escolha um ponto e fala assim, mesmo que seja um só, eu vou aplicar. E vou começar a partir de hoje, para que a minha casa seja mais abençoada. Talvez alguém pense, pastor, minha casa já é uma bênção, mas eu tenho certeza que pode melhorar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero também agradecer os irmãos que estão nos visitando lá de Jaraguá do Sul. Pastor Zeca da Oliva estão ali, irmão Pedro, irmã Marilene, os demais irmãos. Nós temos os nossos irmãos negociando também, mas a Fran aqui. Os nossos irmãos lá no Jarivatuba, o pastor João Tete, também o pastor João. Deus abençoe, pastor, obrigado. O pastor João estava em viagem quando eu convidei, né? Mas chegou a tempo. O irmão Ronei que disse que não viria, né? Pela crise, e quando eu vi, falei, que alegria ver vocês aqui. Os demais que estão nos visitando, o nosso irmão, esqueci o nome do irmão. Alexandre, isso. Sejam bem-vindos. O irmão também do irmão Dalmiro. Quem não conhece o irmão do irmão Dalmiro lá, ó. Com cabelo. Louvado seja o Senhor. Obedeceu mais a mãe, tem certeza. Porque senão ela puxou, né, o cabelo. E Deus abençoe a vida de vocês. Desculpa a brincadeira, mas que o Senhor nos abençoe todos que nos visitam. O preto também lá de Mafra, nosso irmão de Mafra, a esposa, né? Deus abençoe a vida de vocês. Os nossos irmãos que vieram também lá de Garuva, né, convidados pelos nossos amigos, a Rayane, o Felipe, o irmão Gilson também, mas a irmã e a filha, né? O Nouro, talvez não sou brincar, né? É o Nouro, que Deus abençoe a vida de vocês e os demais que estão conosco. Vamos adorar. Aos amigos do irmão Eloí também, né? Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos, tá? Aproveitando para dizer que no final de fevereiro é o penúltimo ou o último final de semana, nós já temos marcado. Quem vai estar conosco aqui, como o pastor Claudinei e a irmã Patrícia estão hoje, será o pastor Patrick e a irmã Débora. Então já põe na agenda. Se tiver um casamento ou formatura, cancela para você vir para cá. Todos que estão aqui já estão convidados, em nome de Jesus. Eu convido você a cantar esse louvor. Eu sei que você conhece essa letra. Todos conhecemos, né? Então cante com alegria, coloque seu coração diante do Senhor e diga: Pai, eu quero te adorar, eu quero te amar, eu quero me entregar a ti, minha adoração.
aos seus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te amo tudo que sou e te ver. Levanta suas mãos, diga assim. Aleluia, aleluia. Exalte a Ele. Vamos se levar nessa nossa manhã. Senhor, preciso teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, esconder os teus braços, ó Paz. Toda minha alma deseja te, junto com os anjos, cantarei o santo. Exaltado, aleluia, Louvado seja o nome do nosso Senhor. Pastor Claudinei, vem aqui à frente. Nós vamos orar pela vida dele e logo após estará trazendo a mensagem do Senhor para essa tarde, em nome de Jesus. Amém. Deus de glória, nós te damos graças, Senhor, pela vida do teu servo. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, coloca as tuas mãos sobre ele, que ele seja inspirado pelo Senhor e pelo teu Santo Espírito. E que nós venhamos, Deus, alimentar mais um pouco da tua palavra e guardar isso no nosso coração, para nós não falharmos contra ti e nem mesmo no nosso lar. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu abençoar, querido. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Tem alguém feliz com Jesus aí? Amém? Glória a Jesus. Queridos, como o pastor já me apresentou, para quem me conhece, eu sou o pastor Claudinei. Para quem não conhece, eu ainda sou o pastor Claudinei. Amém? Alguns me chamam de pastor Dinho, né? Por causa do meu apelido. Eu louvo a Deus por estar aqui nessa tarde com a amada igreja do Senhor. Louvo a Deus pela sua vida. Louvo a Deus pela vida do pastor Emanuel, da diaconisa Manéia. Que Deus esteja abençoando grandemente a vida de vocês e essa igreja tão maravilhosa. Queridos, quero apresentar aqui para os irmãos a minha esposa, a irmã Patrícia,
essa mulher que Deus trouxe a mim. A Bíblia diz, o texto que nós vamos ler, diz que Deus trouxe a mulher que ele havia criado a Adão. Eu louvo a Deus porque Ele trouxe essa mulher. Foi debaixo de muita oração. Aleluia, glória a Jesus. Estou casado e permanecerei casado até que a morte me separe. De preferência, não a dela, a minha, porque eu não saberei viver sem. Eu louvo a Deus por isso. E sou pai de um jovem de 19 anos e de uma mocinha de 10 anos, Felipe e a Dante. Eu louvo a Deus pela família que Deus me deu, pela família que o Senhor tem constituído. Glória seja dada ao Senhor. Queridos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Eu creio que vai estar ali no telão. Gênesis, no capítulo 2, um texto muito conhecido. Capítulo 2, versículo 8, depois o versículo 18, 22 até o 25. Glória seja dada ao Senhor. E o título desse momento de reflexão será: não se perca no paraíso, que é o seu casamento. O seu casamento tem que ser um paraíso. Tem que ser um lugar onde você deseja estar. É um lugar onde a pessoa que está do seu lado seja melhor. Então não se perca no paraíso. Então, assim diz a palavra do Senhor, e a minha versão que eu vou usar é em NVI. Capítulo 2, versículo 8, que diz assim: ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que fora criado, que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvore agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 18. Então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que auxilie, uma disjuntora que lhe corresponda. Versículo 22. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. E disse então o homem, Adão: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam luz e não sentiam vergonha. Amém? Os irmãos podem se sentar. Já foi orado, já foi apresentado ao Senhor a minha vida e a sua vida. Eu louvo a Deus, irmãos, porque a palavra do Senhor vai dizer que Deus sabia criar um jardim no Éden, um lugar especial. Um lugar onde Deus iria colocar ali o homem que Ele havia criado. Deus então faz esse jardim, coloca o homem ali. E Deus, ao ver que todos os animais haviam macho e fêmea, viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. Deus não criou o homem para viver só. Deus não nos criou com o propósito de sermos só. Deus nos criou para termos ao nosso lado a nossa companheira, o companheiro, a esposa, o marido, alguém que esteja auxiliando, alguém que esteja junto, porque o texto ao qual foi lido aqui pelo pastor Emanuel, é bom que sejam dois. Queridos, Deus então olha e faz. A Bíblia diz para nós que Deus fez com que Adão dormisse, e dali da sua costela te fez a mulher. Então é interessante, irmãos, que a Bíblia vai dizer para nós que Deus trouxe a mulher até Adão. Trouxe ela até Adão.
E quando Adão olha para ela, foi amor à primeira vista. Aleluia, glória seja dada ao Senhor. Quando ele olhou para ela, ele se apaixonou. Talvez foi assim com você. Talvez foi assim, um amor à primeira vista. Porque essa pessoa que está do seu lado, foi Deus que trouxe para estar aí. Porque quando eu olho para minha esposa, eu tenho a plena certeza de que foi Deus que trouxe ela para mim. E ela tem que olhar para mim e ter a certeza que foi Deus que conduziu ela até mim. Porque se nós temos essa certeza, querido, nós vamos viver a plenitude do paraíso. Nós vamos viver a plenitude de sermos casados, a plenitude de sermos marido e esposo, a plenitude de podermos ter um relacionamento saudável, entender que esta pessoa que está ao seu lado é a melhor pessoa do mundo. Porque, queridos, nós entendemos que Adão ele vai ter um encontro com Eva, e ali ele faz uma declaração. A Bíblia diz para nós que não foi Deus que declarou, foi Adão que declarou: essa agora é o osso dos meus ossos, carne da minha carne. E então ele declara: então deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e irá se unir à sua mulher. O interessante é que ele declara uma bênção sobre o seu relacionamento. Ele declara uma bênção sobre o seu casamento. Ele declara uma bênção. Queridos, e a partir deste momento, nós vamos entender que nós temos que declarar que nós somos um em Cristo Jesus. Nós temos que entender que quando Deus nos uniu no matrimônio, no casamento, Deus nos colocou para sermos um só, e não para sermos dois. Quando eu me apaixonei pela Patrícia, antes de nós começarmos aqui, vou contar um pequeno testemunho. Quando eu me apaixonei pela Patrícia, nós namoramos 3 meses. Eu era apaixonado por ela. Então ela termina comigo. Ela terminou o relacionamento. Mas eu acreditava, e acredito até hoje, que Deus tinha escolhido, tinha trago. Então eu comecei a jejuar, buscar o Senhor. Ela termina e eu tomei a decisão de orar. E orei, fiquei em jejum. A cada 3 dias eu bebia água. Orei por 21 dias de jejum por ela. A minha mãe chega perto dela e diz: olha, você está matando meu filho, porque ele não come, ele só fica triste nos quartos, fica só orando. Mas a minha mãe não entendia que Deus tinha trago ela para mim, e eu entendi isso. E no final dos 21 dias de oração, e ela orando em casa, e ela também fazendo as suas orações, e Deus ministrou no meu coração: compre um par de alianças. Estávamos terminados. Eu lembro como se fosse agora. Compre um par de alianças. Então eu passei em frente a uma livraria e ele vendia ali alianças. E eu olhei para aquela aliança, a coisa mais linda. São essas que estão no meu dedo até hoje. E quando eu olhei para aquela aliança, eu passei e comprei. Levou todo o meu salário naquela época e mais algumas prestações. Comprei, o cara colocou um botão de rosa, era um botãozinho de rosa, colocou um par de aliança. E então eu cheguei em casa depois do culto, estava conversando com meu sogro, futuro sogro, e quando de repente ela chegou e tinha chegado do culto. E eu tinha pedido ela em casamento, ele tinha aceitado. Ele falou: mas você não precisa pedir para mim, você tem que pedir para ela. Então eu fui até ela e ela falou: Dinho, nós já terminamos, nós não temos nada. Eu falei: eu só quero te fazer uma última pergunta. Na hora que eu sair daqui, eu não te incomodarei mais. Essa é a última pergunta.
E ela então faz. Então eu tirei de dentro da roupa que eu estava, aquele botão, abri e disse: você quer casar comigo? Louvado seja o Senhor. Estamos casados há 21 anos. Glória seja dada ao Senhor. Mas não sabia eu que ela também estava orando. E a resposta para ela naquele dia foi Efésios capítulo 5, versículo 28. Assim devem as suas esposas, assim devem as esposas amar os seus maridos. Perdão, deixa eu repetir. Assim devem os maridos amarem as suas esposas. Amém? Queridos, foram 21 dias de jejum, 21 dias de oração, clamando a Deus na vida dela, buscando ao Senhor. E a partir dali nós começamos a ser um no Senhor. Começamos a ser um na presença do Senhor. E aí, irmãos, a partir daquele momento que eu tive que aprender, e tenho aprendido até hoje, que nós não somos dois mais. Nós não somos duas pessoas que têm pensamentos diferentes, que têm visões diferentes. Não, nós somos agora um só, que tem uma mesma visão, que é fazer o nosso lar ser um lar bem-sucedido na presença do Senhor. A tarefa não é fácil. Não é fácil ser um só dentro de um lar. Não é fácil, irmãos, nós caminharmos dia a dia, porque são duas pessoas totalmente diferentes, com criações diferentes. Agora, para serem um só na presença do Senhor, com a mesma visão. Mas a Bíblia vai dizer para nós que em certo momento, quando Deus cria Adão, estava tudo bem, estava ali vivendo um relacionamento saudável, onde estava vivendo um relacionamento agradável, no jardim do Éden, num lugar que não tinha como errar. A Bíblia diz para nós que Adão, ele deixa Eva por um momento, sozinho. Ela fica sozinha, sem a presença de Adão ao lado. E aí a Bíblia diz para nós, irmãos, que nesse momento onde ela fica só, a Bíblia diz que a serpente começa a conversar com ela. A serpente começa agora a ter um diálogo com ela. E nós vamos perceber, irmãos, que algumas coisas que nós fazemos como casal, muitas vezes pode deixar o nosso parceiro, pode deixar a nossa esposa ou o nosso marido, no caso aqui das mulheres, sozinhos. Mas não no sentido físico, mas sem a presença dessa pessoa perto de nós, no sentido de estar presente, porque existem muitos maridos que o corpo físico está presente, mas a realidade, ele mesmo não está ali. São pessoas, irmãos, que são relacionamentos que muitas das vezes não são relacionamentos que compartilham um com o outro. E a Bíblia diz que Adão deixou ela só. E neste momento em que ela estava só, ela então escuta vozes. Ela vai escutar a voz da serpente dizendo para ela, perturbando uma palavra que já havia sido declarado para eles. Queridos, lembro-me de uma ocasião que nós tínhamos 7 para 8 meses de casado. E minha mãe, aqui tem sogras, e minha mãe, que era uma sogra, que era uma bênção, ela começou a intrometer no meu casamento. Ela começou a dar palpites. Ela começou a querer jogar palavras no meu casamento. Eu deixei a minha esposa só. No sentido de quê? De que quando a minha mãe começou ali a falar a respeito de problemas que não são problemas, mas chegava e começava, olha, Dinho, a noite inteira ficou a luz ligada. Hoje eu vi a sua esposa lavando roupa aí, desse jeito que ela lava roupa, você não pode trabalhar o mês inteiro, porque você não vai ter dinheiro para comprar sabão em pó.
Ao ponto, queridos, que isso começou, essas vozes começou a ser jogadas, lançadas. E eu não entendia o que era ser um marido presente. Porque era novo, tinha 7 para 8 meses de casado. E aquelas vozes começou a ganhar força. Até que um certo dia a Patrícia ouviu e parou e começou a ouvir essa voz que a minha mãe dizia para ela. Ela então chama o pastor Zé, que está ali presente, e fala: eu vou me separar de mim, porque eu não aguento a mãe dele. Eu não quero mais ficar casada com ele, porque ela está interferindo no nosso relacionamento. Ela está interferindo na nossa relação. Em tudo que eu faço, ela coloca o palpite, porém o dia não faz nada. É um marido ausente. Vou parar aqui um pouquinho. Tem muitos casais aqui novos, mas também tem casais aqui que já estão 50, 30, 40 anos de casados. E muitas vezes tem permitido que outras pessoas interfiram no seu relacionamento. Muitas vezes vozes que têm interferido no relacionamento. Isso destrói. Eva, quando parou e começou a escutar a voz da serpente, que aqui é Satanás, estava falando com ela. Quando ela começou a ouvir a voz da serpente, ela começou a tirar os olhos da palavra de promessa que havia sobre a vida dela. A palavra de bênção sobre a vida dela, que era para ela não comer do fruto da árvore da vida. Porque a serpente, ela vai querer, ela faz uma indagação: será que é assim mesmo que Deus diz? É assim mesmo que Deus falou? Quando nós olhamos para isso, irmãos, nós temos que entender que naquele momento, quando eu não entendia o meu posicionamento no lar, o meu posicionamento como esposo, como sacerdote do meu lar, eu permiti que a minha esposa desse voz, a voz da serpente. Mas você está dizendo que a sua mãe é a serpente? Não. Estou dizendo que ela foi usada. E aí então a Patrícia vai até o pastor Zé. E o pastor Zé diz: Patrícia, nós vamos começar uma campanha de oração. E vai ser de madrugada. Vai ser de madrugada, 4 horas da manhã. 5 horas da manhã. Nós vamos começar uma campanha de oração. Nós vamos orar. E Deus vai fazer algo. Queridos, porém, é junto contigo. É junto com o Claudinei. E nós fomos. Ficamos uma semana orando. Eu morava perto da minha mãe. Eu morava num sobradinho e minha mãe morava na parte de baixo. Com uma semana, a minha mãe vendeu a propriedade, eu fiquei com a parte de cima e ela mudou para outro lugar. A partir daquele momento, com uma semana, a minha vida e meu relacionamento mudou. Hoje, a minha casa, hoje nós vivemos bem com a minha mãe, ela vive bem com a minha mãe. Mas foi necessário, queridos, eu tomar posicionamento. Teve um dia, queridos, que eu tinha que descer uma escada, aonde a nossa propriedade ficava de uma rua na outra, e eu tinha que descer a escada para ir trabalhar, no meu trabalho em frente. E todos os dias pela manhã, como um bom filho, eu passava: mãe, vem cá beber o cafezinho da sua casa. E ela dizia: sua esposa não tem capacidade de jogar cedo para fazer o café? Eu virei para ela e falei assim: mãe, eu só vim aqui só para tomar, porque eu quero ver a senhora. Mas aí eu bebi. Todo dia eu passava a mesma coisa. Até que um dia eu tive que cortar o cordão umbilical. Fazer com que as vozes que muitas vezes vêm para atrapalhar o nosso relacionamento sejam caladas. Meu papel como sacerdote do meu lar é fazer com que a minha esposa seja protegida. É fazer com que o meu relacionamento seja protegido. Até que eu fiz questão, peguei um copo de café e falei: mãe, hoje é o último copo de café que eu bebo de manhã na sua casa. Não porque eu não te amo, é porque a senhora está envolvendo e atrapalhando o meu casamento.
E a esposa que eu tenho foi a mulher que Deus trouxe. E a partir daquele momento, irmãos, nós oramos e a nossa vida foi a cada dia melhorando e até hoje. Queridos, muitos relacionamentos aqui já passaram por isso, já passaram por vozes que estão aí vindo até você e tentando tirar você, tentando fazer você falhar num lugar que não é para você falhar. Falhar no lugar de um paraíso. Adão tinha tudo, irmãos, para não falhar naquele lugar. Adão tinha tudo para não falhar, mas ele no momento ele deixa ela sozinha. Só que a Bíblia vai dizer, irmãos, que no abismo chama outro abismo. E quando nós olhamos, irmãos, para esse momento, nós vamos perceber que não é somente comer o fruto da árvore do conhecimento, da vida, do bem e do mal, que era o cometer o erro. Há alguns erros que acontecem aqui. Há erros, irmãos, que a Bíblia vai dizer para nós que Adão deixa Eva sozinha. E a Bíblia também diz que quando a Eva estava conversando com a serpente, a Bíblia diz que a conversa com a serpente fez com que os olhos de Eva começassem a olhar para aquela fruta e de repente começar a agradar-lhe. A Bíblia diz para nós, no capítulo 3, versículo 6, que a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e atraente aos olhos, além disso, desejável para que dela se obter discernimento do bom do fruto por meu e Deus. Como eu disse aqui, um abismo chama outro abismo. Eu aprendo aqui alguma coisa. É que muitas das vezes, queridos, quando nós não somos um, nós tomamos decisões decisões pessoais, decisões sozinhos. Eva aqui toma a decisão de escutar, porque aquela palavra agradou aos seus ouvidos. A palavra da serpente agradou o coração de Eva. E muitas das vezes, queridos, nós, no decorrer da vida, por nós negligenciarmos a palavra de Deus, a palavra de bênção na nossa vida, nós começamos a dar ouvidos a vozes, e muitas das vezes as vozes que vêm até nós agradam. Muitas vezes as vozes que vêm agradam. Uma delas são: olha, esse homem que você está, ele não te valoriza. Você trabalha tanto, você é uma mulher tão empenhada. Você é um homem tão trabalhador, tão esforçado. Essa mulher só é sanguessuga. E muitas das vezes, queridos, essas palavras vêm e acham morada, acham guarida no nosso coração, e nós começamos a parar para analisar: será que não é verdade que a fulana falou comigo? Será que não é verdade aquilo que o amigo ali falou comigo? Eu vou começar a analisar, e aí nós começamos a dar ouvidos a essas vozes, e essas vozes fazem que nós esquecemos da palavra de bênção sobre a nossa casa. Deus já havia declarado para eles que eles seriam bênção naquele lugar, se eles obedecessem, não comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Queridos, há uma palavra de bênção para o seu casamento. Há uma palavra de Deus já declarada por Deus para que o seu casamento seja um sucesso, para que a sua vida seja um sucesso, para que este homem que está do seu lado, essa mulher que está do seu lado, você possa viver um sucesso com ele. Há uma palavra de Deus já declarada. Mas quando nós deixamos a palavra de Deus do lado, quando nós deixamos esta palavra de bênção, muitas das vezes, queridos, nós trazemos maldição para dentro do nosso lar. O que Deus quer falar grandemente ao seu coração é que Ele quer que você seja um casal de sucesso. Mas, pastor, eu tenho 50 anos de casado. Eu tive o prazer de pastorear um casal
que fez 75 anos de casado. Mas quer dizer que esses casais são um casal de sucesso porque eles permanecem casados há 75 anos? Às vezes não, queridos. Às vezes tem muitos casais que estão lutos por causa dos filhos, por causa de uma aparência na sociedade, por causa de um nome a ser honrado. Mas o casamento já está em ruína, o casamento já está destruído. Estão vivendo de aparência porque o nome na alta sociedade é primordial. Mas eu quero te dizer nessa tarde que o seu casamento tem que ser isso. Nós não podemos viver de aparência, não aceitar, queridos, que o nosso casamento seja só superficial, mas nós temos que viver a plenitude do casamento, viver algo mais profundo, que é compartilhar. Eva toma a decisão de passar à frente de Adão. E quando ela passa à frente de Adão, ela toma a decisão de andar sozinha, a decisão de viver, tomar as suas atitudes sozinhos. Quantos maridos aqui que têm colocado a sua casa em risco, a sua família em risco, porque tem feito negócios, tem feito empreendimentos, sem consultar essa mulher que está do seu lado. Tem decidido andar sozinho, tomando decisões sozinhos. Deus não te chamou para viver a plenitude de um casamento, irmãos, andando sozinho. Deus não te chamou para você tomar decisões sozinho. Porque decisão sozinha traz ruim. Quando Eva tomou a decisão, irmãos, de ali escutar a voz da serpente, pegar o fruto da árvore e comer, ela trouxe consequências para Adão. Sabe o que acontece, queridos? Há um texto na palavra do Senhor em 2 que a Bíblia diz que o homem era servo do Senhor, a viúva do profeta Eliseu. A passagem, que ele era servo de Deus, mas quando ele morreu, a Bíblia diz que os credores vieram pegar os filhos deles, porque aquela mulher não tinha como pagar. Queridos, quando nós tomamos decisões sem consultar o nosso cônjuge, nós tomamos decisões que podem trazer ruínas para a nossa casa. Deus nos chamou para sermos um só. Deus nos chamou para sermos uma só carne, termos uma só visão. A palavra que Adão tinha declarado é que agora essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Quantos casais têm sido dois em vez de ser um? Tomam decisões isoladas, decisões que eu não preciso, rapaz, eu sou o homem da casa, eu sou a cabeça da casa, eu tomo decisão por mim mesmo. Mas não foi isso que Deus te chamou para ser. Deus te chamou para ser no cabeça da casa, mas não para tomar decisões sozinhos. Porque essa pessoa que está do seu lado, querido, ela faz parte agora da sua vida. Ela faz parte da sua vida. Ela não é uma parte fora de você, ela é uma parte em você. E essa pessoa agora, queridos, ela quer saber sobre você. Ela tem a necessidade de saber. Aquela palavra, irmãos, que Adão tinha dito ali, que agora você é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela só foi uma palavra declarativa, porque na hora de viver mesmo não aconteceu. Ela não tomou atitude. Ela poderia ter consultado a Deus, ela poderia ter consultado a Adão, mas ela tomou a decisão sozinha. E aquilo trouxe consequências para o seu relacionamento. Queridos, eu conheço casais que dizem: olha, o meu dinheiro é meu e o seu é seu. O que você faz do seu dinheiro é problema seu. O que eu faço do meu dinheiro é problema meu. Eu conheço casais, queridos, que têm coragem de emprestar dinheiro a juros para o seu cônjuge. Eu conheço casais que a esposa tinha que ir para o culto, tinha que comparecer no culto, porque ela fazia parte do louvor. Mas o marido tinha que levar ela para a igreja. E ele cobrava a
passagem de graça. Tinha que pagar. Existem pessoas assim. Existem casais assim. E se dizem cristãos, não estão vivendo a plenitude, não estão vivendo aquilo que Deus nos chamou para ser. Uma só pessoa. E Deus está querendo para nós nessa tarde, queridos, é fazer que nós sejamos um. Sermos alguém que não falha, alguém que não se perca no paraíso. Porque, querido, o seu lar tem que ser um paraíso. O seu lar tem que ser o melhor lugar do mundo. Tem que ser um lugar onde você passou o dia inteiro trabalhando e você chega em casa, querido, não só para descansar, mas para recarregar a sua energia, para estar desejoso. Muitas pessoas saem de manhã desejoso para estar no trabalho, desejoso para estar em certo lugar. Mas o maior desejo, querido, que você tem que ter voltado para a sua casa, para a sua esposa e para a sua família. Porque ali tem que ser o seu paraíso. Ali tem que ser o melhor lugar onde você quer estar. Queridos, quando eu olho para essas escrituras sagradas, eu vejo um homem chamado Davi, que se alguém olhasse para ele, diria que ele era um ótimo rei, um ótimo general de guerra, um ótimo guerreiro, uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa, irmãos, que todos o aclamavam, fora de casa. Mas dentro de casa, era um péssimo pai, omisso, não corrigia seus filhos. Era um péssimo pai, um péssimo marido. Queridos, nós temos que nos preocupar de sermos bem-sucedidos nesse paraíso que é o nosso casamento, que é o nosso lar. Nós tem que ser presente na vida dos nossos filhos. Os nossos filhos têm que olhar para nós e desejarmos, olhar para nós e vermos nosso herói, que eles precisam ver em nós. Deus te chamou, agora eu quero direcionar os homens que estão aqui. Deus te chamou para ser o sacerdote do seu lar. E ser sacerdote do seu lar é preocupar com a vida espiritual dos seus esposa. Ser sacerdote do seu lar é preocupar, querido, com a vida espiritual dos seus filhos. É levá-los até a presença do Senhor. Eu demorei a entender isso, mas eu louvo a Deus porque eu entendi. Queridos, hoje, na minha casa, nós não conseguimos dormir e deitar, seja a hora que for, seja meia-noite, 2, 3 horas da manhã, sem ler pelo menos 4 capítulos da Bíblia e orar com os meus 2 filhos. Meu filho tem 19 anos, mas enquanto ele estiver dentro do meu lar, ele vai ter essa mesma função. Tem dias que eles estão dormindo, cochilando, estão ali, pai, não aguento. Mas nós temos que ter. Porque eu quero ser sacerdote do meu filho, não em palavras somente, mas quero ser sacerdote do meu filho em atitudes e verdade. Porque amanhã, quando eles falarem a respeito de mim, quando eles falarem a respeito da mãe deles, eles vão ter exemplos, vão ter legado. Porque a palavra declarativa que a Patrícia osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela não tem que ficar só apenas quando eu jurei diante do pastor Zé, diante de Deus, mas ela tem que ser uma verdade dita todos os dias na minha casa, todos os dias no meu lar, porque eu tenho que me preocupar em ser um verdadeiro sacerdote do meu lar. E para ser sacerdote do meu lar, eu tenho que preocupar, irmãos, com o meu cônjuge, protegê-la, guardá-la, poupá-la. E com isso, queridos, ela não tomará decisões sem antes me consultar. Nós queremos muito que as nossas esposas nos honrem, mas para ela nos honrar é necessário nós protegê-la. Nós estarmos aqui como sacerdotes, como maridos, homens.
Há uma mensagem aí do pastor Cláudio Duarte que existe mulheres abacaxi, mas também existem homens lá. Homens, queridos, que não tomam posicionamento. Homens que não tomam prumo na sua família. E aí a mulher tem que carregar o peso da responsabilidade. A mulher tem que carregar o peso da criação dos filhos. A mulher tem que carregar o peso, irmãos, das decisões da sua casa. Deus não chamou, Deus não te colocou como cabeça da sua casa para colocar o peso sobre a sua esposa. Esposa, Deus não te chamou para você tomar as decisões da sua casa sozinho. Deus te chamou, queridos, para ser um só. Tomar decisões juntas. Decisões, irmãos, que fazem com que o seu casamento sejam bem-sucedidos. Podemos chegar aos 75 anos de casado, como um casal que eu disse que eu pastoreei. Mas chegar aos 75 anos de casado e dizer, olha, eu fui o sacerdote da minha casa, eu fui um bom pai, eu fui um bom esposo, eu honrei a minha casa, eu preocupei com meus filhos. Queridos, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vamos perceber que Noé não foi um grande pregador que ganhou várias almas. Quando nós olhamos para Noé, nós vamos perceber que ele, ao pregar a justiça, não encheu a arca de várias almas. Quando nós olhamos para a vida de Noé, nós vamos perceber, ou talvez vamos olhar, que ele foi um homem fracassado. Mas eu quero te dizer, Noé foi o homem mais bem-sucedido da Bíblia. Porque quando veio o dilúvio, ele, a sua esposa e seus filhos estavam dentro da arca. Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! Seja o casal mais bem-sucedido. Seja a família mais bem-sucedida. Vai ter dificuldade ao longo do caminho. Vai ter muitas. Vai ter muitas dificuldades. Para chegar aos 20 anos que eu estou, teve muitas dificuldades e vai ter muitas pela frente. Mas quando vier o dilúvio, eu e a minha casa estaremos dentro da arca. Eu farei de tudo para que isso aconteça. Eu farei de tudo para que sejam impedidas vozes que virão para atrapalhar o meu relacionamento. Eu vou lutar com todas as minhas forças. E você tem que lutar com todas as suas forças. Ah, pastor, eu já estou casado há 40 anos de idade. Eu também já conheço casais que se separaram com 66 anos de casado. Não é porque você tem muitos anos de casado que se você frouxar as suas mãos, vai ficar tudo bem. Não, pode vir a ruína. Você pode fracassar. Um casamento bem sucedido é um casamento que preza pela palavra de Deus. É um casamento que tem como primordial a palavra de Deus na sua vida. Quando isso acontece, queridos, tudo que vem para te derrubar, para parar esse relacionamento, é jogado na terra. Há uma passagem nas Escrituras Sagradas, onde o rei Ezequias está doente para morrer. Mas eu não quero falar da morte dele, eu quero falar da palavra que o Senhor falou para ele. O Senhor diz para o rei Ezequias e diz: coloca a tua casa em ordem. Talvez tem casais aqui que estejam com a sua casa mais organizada. Talvez tenha casais aqui que não têm vivido a união que Deus te chamou para viver. Talvez tenha casais aqui que estão vivendo só de aparência. Tem casais aqui que talvez estejam vivendo de uma turbulência terrível. Deus te chamou para você ser bem-sucedido. Deus te chamou para você, querido, colocar a sua casa em ordem.
Hoje é o dia. Essa palavra, você pode esquecer tudo que eu falei até agora. Mas se você gravar isso no seu coração, eu vou colocar na minha casa. Se você colocar na sua casa em ordem, você vai ver que o seu casamento, o seu relacionamento, a cumplicidade dentro do lar, o diálogo dentro do lar, a preocupação de ser um só dentro do lar, isso vai acontecer. Viva o melhor. Deus não te chamou para você fracassar no paraíso. Deus te chamou para você ser bem-sucedido. E deixa eu te dizer, com essa pessoa pelo seu lado. Aleluia. Olha para ela aí. Não só disso não, mas olha para essa pessoa aí que está ao seu lado. Eu quero ser bem-sucedido com você. Amém? Eu quero ser bem-sucedido com você. Talvez tem casais aqui que não tem nem 1 ano de casado. Tem algum aqui, pastor? De 2 anos? Qual que é o mais novo? Tem 2 anos? Ali tem 1 ano. 2. 1 ano. Deus te chamou para ser bem-sucedido. Essa mulher que está do seu lado tem que ser a melhor pessoa da sua vida. Este homem que está do seu lado tem que ser o melhor homem da sua vida. Eu sempre digo que existe mulheres, homens mais bonitos que eu, com certeza, você acha em qualquer lugar. Existem mulheres mais bonitas que a Patrícia? Com certeza. Mas o maior desafio meu e dela é que um dia eu escolhi ela, um dia ela me escolheu. O maior desafio é me apaixonar por ela todos os dias. E ela apaixonar por mim todos os dias. Mesmo nas minhas falhas e mesmo nas falhas. Isso é um casamento bem sucedido. E Deus te chamou para você não se perder nesse paraíso. Amém? Se tem alguma coisa que precisa consertar no seu lar, coloque a tua casa em ordem. Hoje, agora. E você viverá o melhor de Deus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Volta a palavra para o pastor. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Fique por aqui, em nome de Jesus. Irmã Patrícia, vem aqui em cima também. Nós queremos orar pela vida desse casal abençoado. São amigos de longa data, né? Nós temos. E obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Quem aí foi abençoado por essa palavra? Levanta sua mão. Muita gente. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida. Eu gostaria de convidar aqui à frente também a nossa irmã Jucimara. Isso, a irmã Denise, que vem aqui à frente. Essas meninas estão organizando todo o evento na sexta-feira. Ontem foram na rua comprar as coisas, já estão planejando aí a semana toda, né? E eu quero chamar aqui na frente também o irmão Edilson e o irmão Sandro, que além de liderar as meninas numa boa, ainda vieram ajudar. Isso pode estufar o peito, Isso. A Fernandinha, cadê a Fernandinha? Por aí. A Fernandinha, vem cá também. O irmão Eloy. Por que eu estou chamando eles aqui? Porque o evento é de casais e aqui eu não vejo só as meninas que, óbvio, elas estão morrendo mais de tudo nesse ano. É justo a gente dar honra para isso. Mas os maridos não somente as lideram, mas apoiam, estão juntos. Eu quero convidar o pastor João Teles, se puder vir aqui à frente, orar por esses casais, pastor. Claro, orar por todos, né? Orar por esses casais. E pela vida do pastor Rodinei, que Deus continue abençoando a sua vida, irmã Patrícia. Quem perdeu a pregação da irmã Patrícia ontem, já está no canal da igreja no YouTube, em 4K, então aproveite. Você assistir, foi uma bênção também. Em nome de Jesus, pastor João, em nome do Senhor Jesus Cristo, ore pela vida deles. Muito bem. É um prazer muito grande estar aqui nessa tarde e poder estar junto aqui, ouvindo uma palestra tão rica em detalhe e demonstrando cada um de nós para viver uma vida segundo a vontade do Senhor. Queremos agradecer a Deus também pela vida dos irmãos que colaboraram nesse evento. Vamos então nesse momento orando. Soberano, eterno e bondoso Deus, Criador do céu e da terra.
Queremos, nesse momento, mais uma vez, Pai, agradecer ao Senhor, por o Senhor ter nos dado a oportunidade, o privilégio de estar aqui juntamente com esses irmãos e poder junto desfrutar da tua bênção, desse momento de comunhão, de louvor e adoração. Rogamos, o Pai, para a tua bênção também por esses irmãos que estão aqui à frente, que ajudaram para ambientar esse evento. O Senhor continue os abençoando, para que eles possam sempre ter disposição no coração, desejo em estar te servindo. Abençoa a vida deles, para que eles possam cada dia mais ser recompensados por ti. Querido Deus, te louvamos, ó Pai, também pelo pastor Coutinho, pela palavra que o Senhor colocou no coração dele, de Deus obrando a nós, para a edificação de cada lar aqui presente. Continue, Pai, com as mãos estendidas, nos ajudando em todos os momentos da nossa vida. Sabemos, ó Pai, diante das lutas, das dificuldades, dos desafios que temos pela frente, a tua graça nos basta. Por isso, Pai, seja em cada um de nós. Abençoa também o pastor Emanuel, que está à frente desse trabalho. Continue sendo guardado, protegido por ti. Nós te louvamos, agradecido por tudo, no nome do Senhor Jesus.